Olá, Fábio Albuquerque falando aqui. Hoje eu vou passar aqui fazer um overview mais atualizado aqui da nossa ferramenta. Espero que vocês gostem. Lembrando que a nossa ferramenta, o foco dela é uma gestão de operacional de contratos, serviços e projetos, com uma pegada de visão financeira também. Bom, enfim, vocês vão ver aqui o que eu tenho para mostrar. É, E é isso, vamos lá, vamos entrar aqui. Lembrando que aqui a gente tem uma visão aqui do nosso software que pode ser customizada para você. A gente carrega o seu logo aqui, a gente pode customizar uma questão de cores para você aqui também, tá? Quando a gente entra aqui no software aqui, a gente carrega o dashboard principal, que pode ser customizado, pode ter gráficos diferentes conforme a necessidade de cada cliente, tá? A gente tem cliente, inclusive, com visões diferentes disso aqui também. Mas só resumindo aqui um somatório dos contratos, somatório das ordens de serviço, né, das notas fiscais e notas de despesa também. A gente tem aqui uma visualização do fluxo de caixa, né, do fluxo realizado e do fluxo futuro, tá? Bom, indo aqui para a parte que é o coração do nosso software, a parte de contratos, é, você tem uma visão aqui de todos os seus contratos, né? A gente tem aqui dados, obviamente, fictícios, tá? Todos esses dados que foram gerados aleatoriamente. Então, são dados fictícios, onde tem aqui o nome do contrato, o valor, progresso financeiro desses contratos, ou seja, as notas fiscais cadastradas para cada contrato desse aqui, ou, né, que emitidas e tal, a margem de cada contrato desse aqui, data de encerramento. Fábio, dá para colocar outras informações aqui também nessa visualização? Dá, sem problema nenhum. Tá? A gente faz isso o tempo todo, como eu falei, a gente customiza o nosso software, a gente muda ele para ele ficar mais aderente à sua operação e geralmente sem custo, tá, gente? A gente realmente faz o que é necessário para o software ser usado dentro da sua operação. É claro que toda solicitação, modificação, ela tem que estar aderente à arquitetura do software. Mais legal aqui é o seguinte, eu criei um projeto aqui, um software para vocês verem, um contrato para vocês verem, que já tem alguma informação aqui. Então, eu criei um contrato com 3 serviços a serem executados, tá? Então, tem aqui análise, prototipação, entrega. Tem aqui um quadro resumo, né, dos faturamentos e dos valores. Tem aqui um resumo das ordens de serviço ou pedidos. O que é ordem de serviço, né, ou tão pedido? Nada mais é do que uma forma estruturada de eu consumir essa informação aqui, de eu consumir esse saldo. O que é uma forma estruturada, Fábio? Forma estruturada, depois eu vou mostrar para vocês, mas é eu selecionar o objeto, dizer a quantidade que eu vou consumir, que eu vou alcançar disso aqui, né, que eu vou consumir, o sistema que já calcular os valores para mim, de percentual de avanço, de quanto vai ser consumido e tudo mais. E para o cliente, isso aqui nada mais é do que uma certa orçamentação, vamos dizer assim, é um orçamento, vamos dizer. Em alguns lugares, esse orçamento aqui tem até força de lei, tá? Geralmente, no mercado de telecomunicações, tem um negócio chamado PO, que é Purchase Order. Então, uma PO, geralmente, quando o cliente pede, existe um compromisso de contrato que aquela PO ela vai gerar uma nota fiscal e vai ser paga. Vamos lá. E aí, bom, aqui eu gerei um pedido de 50 mil, o início e fim, né? Já foi faturado, inclusive. Aqui eu tenho um resumo dos arquivos eu não tenho nenhum aqui para mostrar agora, mas o arquivo fica aqui disponível. Aí você tem umas operações, você pode visualizar, você pode baixar o arquivo, você pode fazer um download, você pode apagar o arquivo, enfim. E é tudo controlado com permissão, tá? Toda operação do software ela tem que ter uma permissão de autorização. Então, se eu quero, por exemplo, que alguém entre aqui mas não faça absolutamente nada, então os botões não aparecem, a pessoa fica realmente sem controle aqui. Né? Aqui mais controles administrativos, de encerrar o contrato, apagar, e aqui um fluxo de caixa também. A ideia dessa tela aqui é fazer com que toda a informação de um determinado contrato esteja aqui disponível para quem está acessando esse contrato aqui, para quem quer ver alguma coisa desse contrato. Tá? As ordens de serviço, como eu falei, também ela tem um controle aqui à parte separado. Então, como eu falei, aqui, o que é a ordem de serviço? Né? Uma forma estruturada de eu consumir o meu contrato. Então, eu dou um nome para ela, um código de referência qualquer aqui, que está livre o campo. Eu seleciono meu contrato e defino meu escopo. E aqui nesse escopo aqui, eu seleciono um objeto, defino aqui alguma situação aqui desse objeto, e aqui eu defino quanto que eu vou usar do meu objeto. E aí o software calcula para mim os valores aqui, tá vendo? Eu não consigo, né, definir valores aleatórios. Isso me traz integridade de informação, qualidade de dados, não deixa gerar coisas que estão já fora do escopo do contrato. Ou seja, qualquer coisa que eu precisar, eu preciso aumentar esse número aqui de alguma outra forma. Tá? Eu não vou criar nenhuma outra ordem aqui agora, só para não ficar demorando muito.
Beleza, então contratos, ordem de serviço. Aí a gente tem a parte de CRM também, onde a gente tem aqui a parte de clientes. Aí a gente tem aqui cliente pessoa física, pessoa jurídica. É, a gente pode, quando a gente cadastra um cliente aqui, é bem rápido, por exemplo, você vem aqui, escolhe aqui um CNPJ, vou botar o meu aqui. E aí o software já carrega aqui para você, porém já mostra aqui, ó, tá vendo? Que já está cadastrado na base de cliente e não permite que eu insira um cliente repetido. Mas tudo isso aqui é preenchido automaticamente, endereço, contato não, né? Mas, enfim, posso já vincular um contrato existente e tudo mais. E aqui também, aqui, pelo cliente aqui, a gente vai acessar um dashboard do cliente, né? Então a gente pode vir aqui, clicar no cliente e ver ali total de vendas, comissão, ranking, contratos ativos, histórico de compra, enfim, e criar várias outras visualizações aqui que façam sentido para ter para esse cliente aí. Beleza, então agora avançando aqui para a parte de projetos, é uma parte legal, a parte de projetos. Diferente da parte de contratos, aqui é onde a gente tem uma visão progresso financeiro, em projetos eu vou ter o progresso físico. Ou seja, em projetos eu estou mais interessado na entrega de produto, na entrega de atividade, na entrega de tarefas. Né? E é bem interessante que aqui na parte de projeto a gente pode criar qualquer tipo de projeto que a gente queira, desde projeto de construção, a construção de software, não sei, administração, RH. Por quê? Porque o nosso sistema aqui, a gente define o modelo de projetos, a gente vem aqui, ó, gestão de projetos, a gente define um modelo de projetos. E esse modelo, a gente pode definir aqui os milestones e o percentual de cada milestone desse. Então, eu criei um projeto de demonstração aqui bem fácil. E aqui o nome da etapa, né, essa seria o nome correto, etapa, aqui deveria ser etapa 1, etapa 2, etapa 3, enfim, eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Eu escolhi tarefa, que nem é um bom nome, que vai acabar confundindo, mas pense que aqui são as etapas. E aí eu construo essas etapas aqui e depois carrego tarefas. E aí o sistema faz um cruzamento disso e cria um Kanban, como se fosse um Trello. Tá? Então vem aqui, por exemplo, projeto, quando eu crio aqui, entra em planejamento, e aí ele criou aqui um Kanban, tá vendo? Com as etapas do projeto e cada tarefa que está dentro da etapa lá. E essa parte aqui também, de hierarquia do projeto, ela é 100% customizável. Conforme você define, aonde você está definindo as tarefas, você já define que cada tarefa é de uma determinada fase. Você faz isso no Excel. Você baixa um templatezinho aqui, e aí você alimenta esse Excel, depois você vem aqui e carrega aqui a tarefa aqui, e tudo fica carregado no sistema. Percebe que aqui na minha visão geral aqui do meu projeto, eu tenho tanto o progresso das minhas fases, ou da minha organização hierárquica aqui, que eu posso ver tanto por número quanto por percentual. Tá? Então, já consigo ver isso aqui. Além de ver esse progresso por fases aqui, que é importante, que é uma visão mais agile, talvez, essa visão aqui de Kanban e tudo mais, a gente conseguiu fazer um mix para ter uma visão waterfall também, para ter uma visão de progresso geral do projeto. Isso aqui é uma deficiência muito grande nas ferramentas hoje, para demonstrar o progresso do projeto em diferentes formas. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 21% aqui, e se eu vier aqui agora no meu planejamento e começar a evoluir algumas tarefas aqui, ele vai, por exemplo, pegar a fase 5, meus 6 itens estão na tarefa 1, né? Então, vou botar isso daqui, assim, dessa forma aqui, né? Opa, vem pra cá. Então, se eu vier aqui na minha fase 5 agora, ela já está aqui, né, com as minhas tarefas distribuídas aqui, e meu percentual já está aqui, 33% na etapa 1, na etapa 2 e na etapa 3 tem as minhas porcentagens aqui, beleza? E no meu projeto geral, eu vou ter já também, onde estava 21%, agora eu tenho 30%. Tá? Tenho 30%. Então, essa aí é a visão interessante que a gente tem. Além disso, a gente tem alguns gráficos aqui também, do lado aqui, para ajudar a ter uma visão mais interessante. Então, tem de todos os projetos, as atividades que ainda precisam ser completadas, que já foram executadas. Né? Uma outra visão também de atividades, aqui está mostrando de todos os projetos. Tá? De todos os projetos. Bom, e além disso, a gente tem também o nosso módulo financeiro, que nos ajuda a ter essa visão que a gente tem aqui no nosso dashboard principal. O primeiro deles é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa que é bem interessante, a gente tem uns filtros aqui em cima, uns contadores, né? Alguns filtros, mais alguns filtros de registro. Então, a gente tem aqui o somatório de todas as entradas, né? Aqui são dados fictícios também. Então, são todas as entradas de um determinado período e todas as saídas, o resultado e o resultado acumulado.
Em cima disso, a gente vai criando uma progressão de tempo, né, para poder ir visualizando. Então, como a gente está em janeiro, fevereiro e março, então aqui a gente tem a visualização do fluxo corrente, né, do fluxo efetivo. Se eu quiser ver o fluxo a pagar e a receber, eu marco esses carinhas aqui e ele agrega para mim os fluxos futuros que eu vou ter na minha empresa, que eu provavelmente já cadastrei aqui na ferramenta. Então, eu já consigo ver que eu já tenho aqui um ano desafiador pela frente, né? Então eu tenho que gerar mais receita para poder mudar esse cenário aqui, tá? E da onde está vindo toda essa informação aqui? Essa informação vem do módulo de contas a pagar e a receber, né? Aonde os registros são inseridos. Então cada registro é inserido aqui, né? Cada registro de cliente ou de contrato ou de projeto, né? Registro financeiro. Então, por exemplo, aqui tenho 2 registros dos nossos projetos de demonstração lá, onde eu tenho uma despesa e uma receita. Então, eu tive a receita aqui de 47 mil e a despesa aqui de 15, né? Então, está aqui a receber e a pagar, né? Então, se eu quiser, por exemplo, efetivar esse cara aqui de receber, eu venho aqui, boto atualizar o status, está sendo atualizado hoje, confirma a atualização, ele já passa aqui para recebido, e aqui eu vou atualizar o status também, e ele bota aqui pago, né? Então, de fato, a gente tem aí agora a efetivação, né, desse cenário aqui, tá? Bom, falei do fluxo caixa, contrato, CRM, tem, enfim, algumas outras coisas. Os relatórios são customizados para cada cliente, né? Então não adianta eu ficar prendendo muito aqui para mostrar relatórios. As notas fiscais ficam todas carregadas aqui também, de forma separada, então você pode visualizar, tem que ter controle delas. Todo o sistema é controlado por acesso, né, de perfis, então você tem que ter perfis, todas as funções tem gestão aqui, consultar, alterar, enfim, está tudo aqui dentro, então você vai montando perfis dinamicamente aqui. Tem a parte de gestão de projeto, a parte de gestão financeira, outras coisas, por exemplo, bem interessante aqui essa parte de gestão de motorista. Isso aqui a gente criou para um cliente que precisa fazer a gestão, né, de motoristas de lá, e, enfim, ele tem um controle que é vinculado à parte de contratos, né, e ele precisa selecionar um motorista, alguma coisa assim. Então perceba que a gente faz adaptação contanto, a gente cria coisas contanto que esteja dentro da arquitetura do contrato. E esse cliente não pagou nada para fazer isso, tá? Então, bom, espero que vocês tenham gostado. Por aqui que a gente vai fazendo a nossa ferramenta, a gente chega com essa versão no cliente e começa a adaptar e moldar a ferramenta para dentro da operação do cliente. Software SaaS, disponível 24 horas por 7, backup na nuvem, enfim, toda a segurança possível. E além disso, licenciamento por usuário e por módulo mensal. Tudo de forma automática. E o software funciona bem tranquilo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagens se a gente tiver interesse de conhecer, fazer POC, fazer uma demonstração. A gente libera aí até uma semana para fazer POC, né, para vocês conhecerem um pouco a ferramenta, fazer cadastros, interagir um pouco, a gente se conhecer um pouco e saber até se a gente consegue fazer algumas adaptações para atender melhor vocês e, quem sabe, virar uma parceria de cliente e fornecedor. Até mais. Até a próxima.